41. E neste momento agora quero aproveitar, você que está nos acompanhando, mais de 200 cidades, aí acompanhando a programação da Rádio Bom Jesus, o pessoal pela internet. Afinal de contas, quando se fala em jovem, muita gente já vê o jovem de uma forma triste, né? Muitos jovens se perdendo, jovens desviando dos caminhos, buscando drogas e tudo mais. Há pessoas que dizem que hoje a juventude já não há mais solução. Mas aqui está uma prova concreta de que quando o jovem tem iniciativa, tem vontade, tudo realiza e tudo se torna realidade. E como não falar de uma jovem aqui de Siqueira Campos, com um talento incrível, que desde pequenininha ela vai contar um pouco da sua história, mas primeiramente, Letícia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui à Rádio Bom Jesus. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade, de estar aqui hoje e quero dar um bom dia também para todos que estão ouvindo, e agradecer mesmo a você pela oportunidade. E por que ela vai falar um pouquinho, contando um pouco da sua história, mas por que a participação dela no programa? Para mostrar de um sonho que começou pequeno. Sim. E hoje se torna realidade. Fala um pouquinho para nós a sua história, Letícia, para as pessoas te conhecerem hoje. Bom, então, eu sou aqui de Siqueira Campos, assim, eu nasci em Curitiba, mas me criei aqui. Minha família, pessoas simples. A minha mãe, quando eu tinha 4 anos, assim, eu cheguei nela e falei: mãe, eu quero aprender a ler e escrever. Então, eu não podia ainda ir para a escola, Então, a minha mãe comprou uns cadernos e começou a me ensinar em casa. E aí, eu aprendi rápido, mas assim, eu era muito estressada. Eu queria aprender agora, naquele momento. Se eu não aprendesse, eu chorava e ficava irritada comigo mesma. Então, eu sempre me cobrei muito. E assim, como eu aprendi, com 6 anos de idade, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Então, eu fiquei um pouco assim, afastada dos outros, Porque a maioria queria brincar, fazer bagunça, e eu tava lá sempre lá, sentada, assim, bem mais madura do que as crianças da minha idade. E foi assim que surgiu o gosto pela leitura, Eu comecei a ler livros, assim, de todos os tamanhos, assim. Com 8 anos, eu falei assim: mãe, eu quero escrever um livro. Aí ela dizia assim pra mim: mas como você vai escrever um livro, menina? Como assim? E aí eu falei: não, você vai ver, mãe, eu vou escrever. E eu tinha o meu avôzinho, o Antônio Gonçalves Dias Filhos, pra quem conhece, conheceu o senhor Antônio Maravilha, que ele era realmente uma maravilha, porque ele era um baú de histórias. Meu avô, ele morreu bem velhinho, com quase 110 anos, uma idade assim bem avançada, porque o cara era de ferro. Então, assim, ele contava muitas histórias. Quando eu e meus primos, a gente ia passar o tempo, assim, nas férias, na casa da avó. Então, ele me contava muitas histórias. E eu fui guardando aquelas histórias, E aí, um belo dia eu falei: vou escrever. E eu comprei, Meu pai me dava dinheiro para comprar doce na escola. Aí eu guardei o dinheiro e comprei um caderno e um lápis e falei: vou escrever. E comecei a escrever, assim, sem pretensão, sem nada, só para colocar as minhas ideias no papel. E foi assim que nasceu, assim, meus primeiros rascunhos. Hoje em dia eu tenho uns 24 caderninhos lá em casa, guardado, que eu escrevi. E aí os meus amigos da escola, começaram a ver meus caderninhos e todo mundo me pedia para ler. E aí era até engraçado, o meu apelido era a escritora, E aí eu tinha uma listinha, que todo mundo colocava o nome que era da vez para ler os meus caderninhos. E foi assim que nasceu, assim, esse gosto pela literatura, pelo mundo da escrita mesmo. Aí quando meu avô morreu, eu me senti um pouco assim órfã, Porque meu avô era muito especial para mim. E aí eu falei assim: vou escrever um livro, com a minha história de vida, uma metáfora, da minha história de vida. E foi assim que nasceu o meu primeiro romance, assim, mais sério, digamos assim, que é o Jurada pelas Sombras, minha primeira publicação solo, Porque antes disso eu tenho uma publicação, uma antologia de contos, que é titulada Pontos da Vida. E quando você fez a edição desse livro, como que foi, assim, a publicação dele? Foi fácil? Você encontrou facilidades ou não? Houve muitas barreiras até o livro ser concretizado? Olha, houve muitas barreiras, com certeza. Porque como todo mundo sabe, o Brasil, infelizmente, não é o país da leitura, É o país do futebol, mas não é o país da educação de qualidade, Isso é triste, porque eu acho que para um povo, revoluir de verdade, a gente precisa de educação, a gente precisa de cultura. Então, eu nunca tive muito incentivo, Na escola, por exemplo, o pessoal tirava sarro, Falava assim: essa garota aí se acha, Porque quando você tem um dom, você tá já admitido,
E então as professoras sempre me elogiavam, porque eu ia bem em redação, e eu sempre gostei. E aí o pessoal não apoiava, mas eu tinha aquela convicção, eu queria. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu faço letras, né? Então, eu tive, assim, um leque de oportunidades, assim. Eu vi o mundo com outros olhos, né? Porque tinha pessoas que me apoiavam, tinha pessoas que acreditavam no meu talento. E teve uma professora, que é a Sandra Maria Job, que ela me ajudou muito. Ela falou assim, não, você vai mandar o seu livro, a gente vai revisar ele, a gente vai mandar seu livro para as editoras, né? Porque um talento assim não pode ser desperdiçado. E eu acreditei nela, né? Eu falei, vamos então, né? Aí nós mandamos, né, o livro para várias editoras, mas as respostas demoraram bastante a chegar. Muitas foram negativas, mas também muitas foram positivas. E aí começa essa questão, né, do lado financeiro também, porque infelizmente não é barato. As pessoas quando falam assim, você é escritora, então você é rica. Não, vocês estão redondamente enganados, né? Porque assim, a gente tem um dom, tem um sonho, mas você chegar lá em cima é outra coisa. E eu tô batalhando ainda. Então, assim, eu demorei pra escolher uma editora, né? Uma editora legal, que me apoiasse de verdade. E foi aí que eu encontrei a editora Literata, lá de Praia Grande, São Paulo, que apostou no meu talento. Falou assim, não, a gente vai publicar o seu livro e vamos fazer o lançamento na Bienal Internacional do Livro. Aí eu falei, vamos embora, né? Então eu tô aqui. Então foi assim que aconteceu tudo. Bem? E como que surgiu a iniciativa do título Jurada pelas Sombras? Então, primeiramente, era Tocada pelas Sombras. Só que daí, como demorou para ser publicado e tudo mais, eu descobri que já tinha um livro com esse nome. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Que nome que eu vou dar pro meu livro? Porque agora eu já tenho o nome que eu queria. Aí eu li a história, né? Daí eu tenho uma leitora beta, que são as pessoas que fazem uma leitura crítica do seu livro e dizem, você errou aqui em tal ponto. E aí essa minha leitora falou assim, cara, mas tem uma profecia, né, que envolve essa garota, né? Que é uma metáfora também, tudo metafórico nesse livro. E então por que você não coloca jurada? Porque ela tá jurada mesmo, pelas sombras. Falei assim, cara, eu gostei, então vai ser esse mesmo título. E foi assim que surgiu, Jurada pelas Sombras. Interessante. Pois não, Antônio. Você falando desde os 4 anos, você tinha um sonho, aos 8 você começou, por exemplo. Daí, claro, com 8 anos você não tem ainda aquele pensamento, eu vou escrever um livro, escrever um livro sobre tal coisa. E de repente você fez aqui, na verdade, uma história. Uhum. E se você começou esse livro, quando você terminou de editar ele, de escrever ele, não tinha um outro assunto que passou pela sua cabeça? Será que a partir de agora eu fico quieta ou vou fazer um outro livro contando uma outra história? Então, vários assuntos passam pela minha cabeça, né? Minha cabeça, assim, às vezes fica até um turbilhão, eu nem consigo dormir. De vez em quando eu acordo de madrugada e falo assim, vou colocar isso aqui no papel antes que eu esqueça. E aí, né, depois do Jurada pelas Sombras, já vieram vários outros, né? Ainda não estão concluídos, mas o que está mais, assim, avançado, que eu ainda já tenho intenção de publicar, é o Borborema, que é uma história que se passa aqui em Siqueira Campos, de uma advogada que ela volta para casa, porque ela se mudou, foi embora, e aí o pai dela, né, pede para ela voltar para casa. E aí quando ela volta, né, porque ela saiu da cidade há vários anos, ela encontra uma cidade totalmente diferente daquilo que ela pensava, mais evoluída, e ela começa uma discussão interior, assim, falando, nossa, como é bom voltar para casa e tudo mais. Então ela vai tecendo construindo os seus pensamentos, assim, e apresentando aos leitores os fatos que estão acontecendo. É um núcleo familiar, porque eu sou muito fã da Lia Luft, e ela escreveu Reunião de Família. Então eu li aquele livro e falei assim, nossa, muito interessante. Aí eu peguei essa ideia e falei assim, vou escrever na minha cidade, assim, uma coisa mais voltada para o regionalismo. Então, assim, eu escrevo a história, se passa em Siqueira Campos, eu marco bastante o nosso sotaque, né, que é o único de Siqueira, e eu falo, assim, do núcleo familiar dessa pessoa, das dificuldades da família, dos conflitos, e tudo voltado aqui para nossa cidade. E é o que eu estou quase terminando, está no ápice ainda, né, estou pensando. Até aproveitando esse pensamento, Letícia, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Quando você começou a ter esse gosto pela leitura, quais eram os livros que você mais procurava na época para procurar cada vez mais aprender, assim, e enriquecer o seu conhecimento? Olha, eu sempre fui, assim, muito eclética, eu gostava de tudo, né? Mas, assim, o escritor, assim, que eu tenho uma profunda admiração é o Machado de Assis. Não porque ele é um clássico, mas é porque o cara é um gênio mesmo, né? Ele tem total domínio da narrativa, tanto que ele conversa, né, com o seu
com seu leitor, ele fala, olha, você que está lendo agora esse livro, né? Eu acho aquilo incrível. Então eu sempre fui muito assim, fã do Machado de Assis. Também gosto muito da Raquel de Queiroz, que é uma escritora brasileira assim, incrível. E também tem alguns, né, internacionais que eu gosto, como Gustavo Flaubert e o Shakespeare, né, que é universal, não tem como não gostar do Shakespeare. E também, assim, mais voltado, assim, pro terror, assim, sobrenatural, eu gosto muito da Anne Rice, né, escritora das Crônicas Vampirescas. Agora, Letícia, como que você é uma jovem, uma escritora, acredito, tenho certeza que vai ser um grande sucesso essa publicação e futuramente mais livros, mas como que você vê hoje a competição com a tecnologia? Hoje a internet, redes sociais, né? O jovem hoje apegado ao celular praticamente passa mais a vida grudado no celular do que tem o tempo para poder ficar num livro. Como é que você, como jovem, você vê dessa forma crítica e infeliz que às vezes o jovem, ao invés de buscar o enriquecimento, acaba se deixando para esse lado da tecnologia? Então, atualmente, assim, nós estamos trabalhando para, né, ter a tecnologia como aliada, né? Porque já que nós não podemos lutar contra ela, vamos nos unir. E aí é assim que surge também plataformas como a Amazon, que é um lugar que você coloca o seu livro para vendas online, e aí a pessoa pode comprar ele e ler no celular, no computador, em qualquer lugar que ele vai estar, né, acessando. Também tem a plataforma Wattpad, que é para Android e celulares, assim, porque hoje em dia todo mundo tem um celular Android. Então você vai colocando sua história lá, você coloca, por exemplo, 2, 3 capítulos pra dar aquela, né, como é que eu posso dizer? Aquela incentivada, assim, olha, nossa, que legal essa história, agora eu quero continuar. Aí você vai lá e compra o livro, né? Então a gente tá tentando trabalhar com isso. E assim, eu não vejo, assim, mais a tecnologia como ela é, sim, uma competição, mas assim, nós estamos usando ela mesmo como uma aliada. Tanto é que começou a divulgação do meu livro, assim, tudo no Facebook, né, nas redes sociais, e aí todo mundo vai postando as coisas. Os blogueiros, né, tem um papel muito importante na literatura hoje em dia, porque os blogueiros, eles leem o seu livro, fazem a resenha, colocam no blog, manda nas redes sociais, aí o público vai lendo, eu gostei e tal. Aí, tanto é que esses dias foi bem engraçado, teve uma blogueira que ela fez uma resenha do meu livro, e daí ela colocou lá assim, né, Letícia Maria de Godoy, 20 anos, não sei o quê. Daí todo mundo, nossa, mas ela só tem 20 anos, e ela já tem 2 livros publicados, como assim? Daí, tipo, e aí o pessoal me adiciona, né, conversa comigo. Aí, tanto é que por essa divulgação na internet, uma mulher, né, a Suzana, lá de Portugal, né, ela mora em Porto, se interessou pelo meu livro e falou assim, olha, eu quero o seu livro, não importa enquanto vai ficar pra você mandar pra mim, eu quero. E aí, então, né, agora eu vou mandar o livro pra ela, né, então, é bom. Você viu, Tony, olha, já está indo a Portugal a vendagem do livro dela. Viu, mas a gente fica feliz, porque eu conheço bem o pai e a mãe dela, né, agora ela falando quem quer. São pais trabalhadores, né? Eu conheço há muito tempo, que está aí na vida, na labuta, e a gente vê hoje uma filha inteligente, que tem um português correto, bonito, uma voz bonita, está escrevendo o livro, e eu não gosto de falar muito de idade de mulher, porque tem uns que não gostam. E é 20 anos agora, completou esse ano, quer dizer, tem um futuro, e para a família não tenha dúvida, né? Que é a maior alegria. Agora, uma coisa a gente fala, isso aqui tem despesa. Isso. Como você se faz para conseguir o patrocínio, ou alguém te ajuda? Então, a primeira publicação, eu falei pro meu pai, olha, eu quero tal. Meu pai falou assim, mas olha, eu não vou te dar, porque você tem que aprender a conquistar as coisas por você mesmo. E aí eu fiz uma rifa e comecei a vender nos comércios, assim, onde ele passa, né? Porque os fregueses do meu pai, né? De leite, daí eu chegava assim, olha, você pode me ajudar, eu vou publicar meu livro e tal. E aí as pessoas, né? Elas compravam um número de 5, 10, quanto eles quisessem me dar. E assim eu levantei o primeiro capital pro primeiro livro, que graças a Deus esgotou. E aí a gente, né, conseguiu arrecadar o dinheiro novamente. Aí com esse dinheiro, eu investi esse dinheiro. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos na faculdade, né? Que por iniciação científica, por eu ser bem avançada, assim. Então eu ganhei essa bolsa de estudos. E aí a gente recebe uma quantidade mensal, né, de dinheiro. E aí eu ia guardando todo aquele dinheiro, não gastava. E aí eu peguei esse dinheiro, juntei ele e consegui pagar o meu livro, né? Eu, claro, tive um auxíliozinho do meu esse mas eu consegui pagar, graças a Deus. E olha como é bonito, né? A Letícia contando um pouco da história da família dela, né? Do pai já dando esse objetivo à filha
de buscar e lançar águas mais profundas. Aí que vem a riqueza do quanto a família é importante na vida de um jovem e na vida de um filho, né? Sem dúvida, e não tenha dúvida, primeiro, o alicerce mesmo, de tudo o início é justamente a família. Agora, claro, a gente falou que você fale quem é os seus pais, nome, mãe. Então, meu pai é o Toninho Leiteiro, né, conhecido aí da cidade, né, meu pai é um vencedor, porque ele levanta todo dia, 2 horas, 3 horas da manhã, a hora que for ele levanta e ele trabalha com alegria, né, assim, o pessoal às vezes não reconhece, assim, o esforço dele, mas ele é um batalhador. E a minha mãe, né, a Dona Maria Cantiliana dos Reis, e olha, é um orgulho pra mim, eu tenho muito orgulho da minha mãe por ela ter sido a minha primeira professora, porque é ela que me ensinou. Então, mãe, um beijão pra senhora, se a senhora estiver ouvindo. E, né, eu tenho muito orgulho de ser filha deles. Letícia, quem gostaria de adquirir o seu livro, aonde pode procurar, né, os locais, pontos de venda? Então, quem quiser adquirir o meu livro pode entrar em contato comigo no Facebook, que eu também envio o livro, ou, né, se achar mais cômodo, pode procurar na livraria da cidade, na Divina Misericórdia. Também, para quem quiser comprar online, tem no site da editora e em alguns sites como a Saraiva Mag Store, né, na internet, e algumas livrarias de São Paulo. Mas eu acho que é mais fácil adquirir comigo ou aqui na livraria, que é mais perto. Eu posso ter certeza que já vou passar hoje na Divina Misericórdia e vou levar um para mim. E quem está mandando um abraço para você é a Sandra, né, do Gado, todo o pessoal, tá ligado? Ligou pra gente, mandando um abração para você. Obrigada. Gente, eu só li uma frase. Pode comprar. É espetacular. E a gente vê o assunto aqui, é um livro fácil de a gente entender. Né? Porque a gente sempre lê algum livro, mas não tem. Agora, a pouca frase que eu li aqui é um livro que você vai entender do começo ao fim, viu, Márcio? Parabéns, viu, Letícia? Que Deus continue te iluminando aí esse caminho teu, viu? Obrigada. Tá, agradeço, né, pela oportunidade, né, agradeço a Sandra, um beijo para vocês também, né, a gente sempre vai aí. E, assim, né, eu queria também, assim, mandar um beijo especial para todas as pessoas, né, que apoiaram a ideia e me incentivaram também. Queria também, né, mandar um recado, assim, para os jovens, né. Pessoal, se toca, né? A juventude não vai durar para sempre. Então, assim, vocês não precisam ler um livro para vocês serem os mais cultos e tudo mais. Mas, assim, pensa no futuro, porque, né, atualmente a gente vê muita juventude pra rua, bebendo, usando drogas. Então, vocês não precisam ser como eu, né? Que busquei os meus objetivos, né? Porque os meus objetivos, né? Ninguém acreditava, mas vocês, né? Que vocês possam encontrar o caminho de vocês, né? Se apeguem em Deus também, porque, assim, esse livro meu, ele fala muito disso, né? De uma pessoa que não acreditava em Deus, que estava de mal com a vida e, né? Foi acontecendo coisas com elas que fez ela acreditar, que fez ela voltar para o caminho certo. Então, assim, é uma aprendizagem, é uma lição de vida, né? E gostaria muito que vocês, né, também tivessem essa lição de vida, porque um dia eu também já fui, assim, uma jovem que queria sair e se divertir com os amigos, mas aí eu pensei, tá, diversão é uma coisa, mas estragar a minha vida é outra coisa. Então, queria deixar essa mensagem para vocês, né? Então, se toquem. Tá certo, e com certeza quando tiver o próximo livro, né, Márcio, né, tiver concluído, a gente abre espaço para você, para trazer para a gente divulgar, tá certo, Márcio? Obrigadão. Ok, obrigado, Letícia, um grande abraço pela sua presença conosco aqui, a todos que nos acompanharam, pontualmente 10 da manhã, vem aí o padre Reginaldo Manzotti no programa Esperança de Deus, e lembre-se sempre que a voz e a vez da população, a crítica na Bom Jesus, somente a quem precisar.